Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 39, dos versículos 32 e 33. Ou, dependendo da sua Bíblia, são os versículos 38 e 39, que nos traz assim. Por isso, desde o princípio, me decidi, refleti e escrevi. Todas as obras do Senhor são boas, ele supre toda necessidade na hora devida. Quero repetir para que fique gravado para você neste dia, meu irmão e minha irmã. Por isso, desde o princípio, me decidi, refleti e escrevi. Todas as obras do Senhor são boas, ele supre toda necessidade na hora devida. Ele supre toda necessidade na hora devida. Quando eu estava aqui em meditação, a palavra que o Senhor trazia muito forte ao meu coração é desespero. Eu não sei pelo que você vem passando, meu irmão e minha irmã. O que eu sei é que você está se deixando-se acumular de desespero. O que temos que ter em nossos dias, a cada momento, buscando ao Senhor, é prudência. O desespero chega quando tiramos os olhos do Senhor, vamos perdendo a confiança nele e nos deixamos ser guiados pela situação. E a situação está conduzindo a esse desespero que está acontecendo a você. É hora, meu irmão e minha irmã, de ter prudência. Por quê? Eu não sei qual o que está te levando a esse desespero. Se é uma dívida, se é uma conta, se é uma ansiedade desregrada, eu não sei. Mas quando temos prudência, nós refletimos antes de fazer qualquer coisa, antes de entrar numa dívida, antes de pegar emprestado sem saber como vai pagar. Então isso se chama prudência. Por isso, propriamente, a palavra nos traz: sedes prudentes como as serpentes e manso como as pombas. Ou seja, é um passo de cada vez. Por isso que tem aquele ditado que fala: não podemos dar passos maiores do que a nossa perna. Então, se o seu desespero é uma conta aí, então tem que ter muita prudência antes de fazer a conta. Quando fazemos uma conta, temos que ter a consciência que iremos passar por certas privações. Porque aquele dinheiro que se está pagando uma conta é o dinheiro que eu não vou ter ele para usar para um passeio, possivelmente para ir comer naquele local chique, ou seja, vou me privar um pouco, mas Deus é tão misericordioso que vai me suprir também na hora devida para que eu possa fazer um passeio. Mas não me desesperando, porque o dinheiro que está entrando é para pagar aquela conta a qual eu me comprometi com ela. E tantas outras coisas. Isso eu estou falando porque é o Senhor que está trazendo ao meu coração. Todas as obras do Senhor são boas. Ele supre toda necessidade na hora devida. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Quando tiramos os olhos do Senhor, nos deixamos ser guiados por nós. E aí acabamos entrando em caminhos que não são para nós. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor trazia muito forte é o que está lá. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 9, que nos traz assim: há, contudo, uma coisa, amados, que não deveis ignorar, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, estão entendendo que há demora. O que ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Ou seja, no nosso desespero achamos que o Senhor está demorando, mas não é.
Olha que nos traz aqui. Há contudo uma coisa, amados, que não deveis ignorar. É que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Estamos no ano de 2026, mas para o Senhor se passaram apenas 2 dias. Para entendermos que o desespero está em nós e que cada vez que deixamos o desespero tomar conta de nós, atropelamos tudo e, principalmente, atropelamos a vontade do Senhor para nós. O Senhor não demora, que propriamente a palavra nos traz, o Senhor não demora em cumprir a promessa. Aquilo que estamos colocando em oração, se for da vontade do Senhor, irá se cumprir. Ou o Senhor é tão misericordioso e tão bondoso que vai fazer com que venha uma coisa melhor para nós, né? Como pensam alguns, entendendo que a demora, o que ele está é usando de paciência para convosco, para conosco. Por quê? Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam a cada dia. Ele não quer que ninguém entre em desespero. Por isso, não podemos tirar os olhos do Senhor. Porque, voltando lá, Eclesiástico, né? Todas as obras do Senhor são boas. Ele supre toda necessidade na hora devida. Então, nesse momento de desespero, meu irmão e minha irmã, que você possivelmente está passando, é hora de ter calma. É hora de olhar novamente para o Senhor. Olhar aí o que foi que te conduziu para esse desespero. Refletir, meu irmão e minha irmã. Ter discernimento, ter sabedoria. E esse discernimento, e principalmente, em primeiro lugar, sabedoria, a gente só tem buscando ao Senhor. Então, é hora, meu irmão e minha irmã, que o Senhor me traz, de você tirar o foco desses homens e mulheres que ficam falando que tem um caminho, uma alternativa para você aqui resolver os seus problemas. Não tem. Não tem. O que eles estão fazendo é uma proposta enganosa, enchendo os vossos bolsos, porque aí vem com isso, com aquilo, é só pagar uma taxa disso, taxa daquilo, estão enchendo os vossos bolsos e você vai continuar na mesma. Por isso que tem muito coach aí, rico, à mercê de pessoas que aqui se desesperam, tiram o foco de Deus e colocam em pessoas o seu foco. Aí querem, né, coisas rápidas. Aí o que acontece? Eles vêm com aquelas falácias, palavras bonitas, né, que não servem de nada, palavras que saem de vossas bocas e caem em vossos pés, e você fica ali pagando por um curso que ao final não te levou a nada. Você continua no mesmo lugar. Por isso eu falo para você, saia de meio de tais pessoas. Não vos engane e não vos deixeis enganar. Volta para o Senhor e espera nele, né? E tenha discernimento, não entre em coisas que você quer além daquilo que você ganha. Quando eu estava aqui em meditação, que o Senhor trazia muito forte, aqui no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2091. Catecismo da Igreja Católica, 2091. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero, né, que é o que o Senhor traz muito forte, e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Isso aqui é um tapa no nosso rosto, né? Então vamos lá. O primeiro mandamento visa os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Qual o primeiro mandamento, meus irmãos e minhas irmãs? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, né? O primeiro mandamento visa os pecados contra a esperança.
Aí pegamos lá no livro de Romanos, né? O sofrimento produz paciência, que prova fidelidade, que gera esperança, esperança não engana, né? Então, o desespero, possivelmente, está conduzindo a um pequeno e passageiro sofrimento. E você vai vencê-lo não tirando os olhos do Senhor, não transgredindo as suas leis. Por quê? Aí vem o desespero, você tira os olhos do Senhor e coloca em pessoas, que eu falei anteriormente aí, né? Aí você está esperando em pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Então, aqui nos traz, né, catecismo, né, da Igreja Católica. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, é não tirar ele do centro da nossa vida, meu irmão, minha irmã, porque tirando Deus do centro, aí conduz ao desespero e à presunção. E o que é presunção? É achar que você é autossuficiente. É achar que você já é bom demais para tudo. Achar que você não tem pecado. Achar que você paga o dízimo e está tudo certo. Que você ir na igreja no domingo está tudo certo. Não. Isso é presunção. Isso é presunção. Então aqui, o desespero conduz à presunção também. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra nos traz: sedes prudentes. E é essa prudência que temos que ter, né? Um passo à frente e outro atrás, um pé à frente e outro atrás, né? Um passo de cada vez. E não saindo dos caminhos do Senhor. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo, meu irmão e minha irmã. A realidade que estamos vivendo no Brasil agora não é a realidade que está sendo fácil, não. A realidade que cada um está vivendo aqui, né? Tá difícil para todo mundo e é o que muitas vezes está conduzindo a esse desespero. Mas não deixeis enganar por pessoas que falam que tem método disso, método daquilo, que tem um caminho que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Não, não condiz com a nossa realidade. E o que temos que fazer? Voltar totalmente o nosso olhar para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo discernimento, tendo sabedoria, saber que eu ganho isso, eu tenho aqui que fazer as minhas contas mediante isso que eu ganho. Saber que se eu entrei numa dívida, eu vou ter momentos de privação. E nesses momentos de privação me alegrar, para que o desespero não tome conta de mim, para que a angústia não tome conta de mim, para que eu não caia na falácias de muitos aí, olha, você vai ganhar tanto, esses coach aí você viu todos os coaches enriquecendo, né? Aí, mas você faz um método, eu conheço pessoas que já fizeram métodos de coach e estão piores. Por quê? Não era para estar bem? Se seguir o método que o coach fez, falou, arrisca? Ah, meu irmão e minha irmã, pare de seguir essas pessoas aí que não tem nada de Deus, estão enriquecendo às vossas custas, comendo do bom, do melhor pelo dinheiro que você pagou aí por um método que você ainda tomou emprestado dos outros, e agora o pior, o método não serviu de nada e ainda você está endividado. Olha o que o desespero vem fazendo. Quando você tira os olhos do Senhor, você em desespero quer as coisas fáceis e entra nesses bets, esses jogos de azar aí. Tem pessoas que eu conheço que entraram em grandes desespero por causa desses bets, perderam tudo, se endividaram tudo, e estão piores do que antes. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Volte para o Senhor. Todas as obras do Senhor são boas. Aquilo que você está colocando vai chegar. Se for da vontade de Deus, ou o Senhor vai te conduzir a coisas melhores. Mas não podemos nos desesperar. Pare de ficar olhando para o vizinho, para a vizinha. Olha, a vida dele está fluindo e nós aqui. Não. Quando achamos que está demorando, é o Senhor nos moldando, nos lapidando. Porque temos tantas coisas dentro de nós que só o Senhor pode arrumar. Mas isso Ele só vai arrumar se permanecermos. Então, que neste dia você reflita. Que hoje você lance fora o desespero e volte-se totalmente para o Senhor, confiando plenamente na palavra dele. Espera, confia, aguarda, meu irmão e minha irmã. A própria palavra nos traz
Não demora como muitos acham, mas o Senhor usa de paciência para conosco, para com todos nós. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.